Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Gás e esse é mais um vídeo falando sobre dança. O assunto hoje ele é polêmico. Sim, por quê? Porque vamos falar sobre estereótipo, gênero e personalidade na dança de salão. É um tema que por si só tem muito a ser discutido, muito a ser debatido, e hoje, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou focar no terceiro item, que é personalidade. Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de West Coast Swing, é um estilo de dança dos Estados Unidos, né, que eu estudo já há alguns anos, dou aula, e é um ritmo que me trouxe muitas coisas interessantes, né, para o meu aprendizado e para minha vivência como professor. Então eu gosto de compartilhar eles e tentar levar ao máximo para as outras danças. Não que as outras danças não trabalhem coisas que o West Coast Swing trabalha, mas eu acho que a maneira natural como o West Coast Swing trabalha algumas coisas é muito interessante. Então eu sempre tento puxar um pouquinho de tudo aquilo que, né, eu aprendi no West e tento trazer para as outras danças, porque eu acho que foi muito benéfico. Então, falando sobre estereótipo, gênero e personalidade na dança de salão e fazendo essa relação com o West. Geralmente na dança de salão, a gente está muito acostumado a ouvir dama, cavalheiro, dama sendo uma mulher, cavalheiro sendo um homem, dama sendo estereotipada em função do seu gênero. O que é estereotipada em função do seu gênero? Eu vou falar mais das damas hoje, tá? Você é mulher, você é dama, você tem que dançar de uma maneira X, você tem que fazer os seus enfeites de uma maneira X, você tem que se vestir de uma maneira X, você tem que usar salto, você tem que ser feminina, né? Então, claro que isso já vem mudando há muito tempo, mas quem é da dança de salão pelo menos há 5 anos ou mais, né, escuta muito disso. Então, você como dama, você tem que ser delicada, né, você é a pintura, enfim, várias analogias que, na minha visão, são bem estereotipadas ao gênero. Então, por ser mulher, eu preciso dançar de um jeito X, né? Então, eu não vou entrar no fato hoje aqui de que isso não existe mais, né? Não existe mais, que eu quero dizer. Homens e mulheres dançam nas mais diversas funções, né? Conduzindo ou sendo conduzidos na dança. Então, nem sempre quem vai exercer o papel de dama, né? Ou da pessoa que está seguindo o movimento, ela vai ser uma mulher. Então, isso já cai por terra há muito tempo, né? Desde que quando os dois gêneros começaram a desempenhar as duas funções de maneira bem livre e aberta, né? Porque isso sempre aconteceu, mas de uns anos pra cá isso começou a ser muito mais natural de se ver em qualquer baile. Eu quero falar especificamente disso hoje e de como o West já me fez entender que isso, né, não é tão interessante para o próprio desenvolvimento da dança. Em que sentido? É muito raro a gente ver no West Coast Swing aula de ladies, né? Nada contra a aula de ladies, até a gente pode falar sobre ela em outro momento. Mas por quê? Porque o estilo dentro do West Coast Swing, ele é unissex, né? Então, um footwork, um adorno, enfeite que o cavalheiro faz, o líder, como eles chamam, a follower pode fazer também, né? Independente do sexo da pessoa. Então, você fica muito mais flexível, dinâmico, você aprende muito mais coisas, porque você não fica limitado a este movimento é para um, este movimento é para outro. E aí, como que vem a parte da personalidade, né? A parte do pressuposto que já não é estereotipado. Então, eu não espero ver uma dama do Oeste agindo de um jeito X e um cavalheiro do jeito Y, ou seja, esse movimento não é adequado para quem está conduzindo, este movimento é para quem conduz, enfim, sabe? Não tem isso. Geralmente as movimentações, elas são para ambas as funções, para quem está conduzindo e para quem está sendo conduzido. Isso eu sempre achei muito interessante, né? Não ter essas diferenciações. E aí, como que faz para colocar personalidade? Primeiro, tem a personalidade, a questão própria da personalidade, aquela coisa bem pessoal de Débora, o que eu gosto? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. E claro que a gente vê muito isso nos bailarinos, né, nos professores de West Coast Swing. Tu sabe que tu vai esperar da fulana um certo tipo de movimentação. Mas o que eu vejo muito no West, e o que eu acho que seria interessante de aplicar nas outras danças, né, de maneira mais natural, é eu expressar os meus adornos, os meus enfeites, conforme a música. É a música que vai definir se o meu movimento vai ser mais leve, delicado, porque a música pede aquilo naquele momento, se vai ser um movimento mais pesado, enfim, como que vai ser esse movimento? A música, ela é diferente,
então eu vou me adaptar conforme a música. E eu sempre achei muito interessante isso no West Coast Swing, e acho isso muito interessante na dança de salão, porque cada gênero de dança, né, cada estilo de dança que eu for dançar, eu vou ser uma outra Débora. E cada música dentro daquele estilo, eu também vou ser uma outra Débora. Claro que a Débora tem a sua personalidade, ela tem as coisas que ela gosta, as coisas que ela prefere, mas ela vai se adaptar conforme a música que tocar e conforme o gênero que eu vou tocar. Então eu acho que essa busca pela nossa personalidade dentro da dança, que movimentos que eu gosto em mim, que eu me sinto bem fazendo, né? E a partir disso, quando a música tocar, como que eu vou colocar aquele tipo de movimento que eu gosto e como que eu vou diferenciar ele? Porque daí eu tenho personalidade. Porque senão o que acontece? Muitas danças, tá? A gente vê como se fosse uma linha de produção. Principalmente quando a gente fala do papel da mulher, do papel de dama, de ladies, etc. A gente vê meninas todas iguais, né? Imitando um certo padrão. Não só de uma professora, mas de um padrão imposto. Então, se você dança o ritmo X, você tem que se vestir assim, você tem que dançar de tal maneira, você tem que fazer uma cara, tal. E aí, eu acredito que a gente perde um pouquinho da nossa personalidade. Claro que a gente não pode esquecer que quando a gente se propõe a dançar um ritmo, a gente precisa entender a história, o feeling, o flow, o swing daquele ritmo. Então, se eu vou dançar um tango, de repente, eu não vou dançar com uma cara super feliz e balançando o ombro, porque o swing daquela dança é outro. Né? No West Coast Swing eu levei muito xingão das professoras no início porque eu mexia muito quadril, porque né, numa movimentação básica de West Coast Swing não é ali que tá o flow daquela dança, não é no quadril, diferente de outras danças brasileiras que sim, o flow vai estar no quadril. Então sim, eu preciso entender qual é a cultura por trás daquela dança, né? Eu preciso jogar com aquela cultura junto com a minha personalidade e junto com a música. Se eu pensar nessas três ideias, caracterizar o zouk como zouk, o samba como samba, porque sim, cada dança tem uma história, tem uma manifestação, né, de um povo, de uma cultura por trás daquilo que eu preciso entender. Beleza, entendi isso. Agora, o que eu, Débora, me sinto bem fazendo dentro disso? E terceiro, o que aquela música que está tocando está me instigando a fazer a partir disso? Pensando nisso, a gente tem um pouco mais de personalidade na nossa dança, a gente sente da nossa maneira e a gente não fica preocupado em copiar padrões, né? Padrões de pessoas que têm corpos diferentes do nosso, né? Tem vivências na dança diferentes das nossas e aí a gente fica tentando se encaixar num padrão. E a ideia é justamente que você não precisa se encaixar nesse padrão, você pode ser você, com o seu jeito, né, da sua maneira e conseguir dançar, se divertir e se expressar dentro da dança. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.